Fala galera, tudo beleza? Bora reagir a mais um vídeo, mais um corte aqui dos canais ESPN, porque o moleque de 17 anos foi decisivo no jogo do Brasil contra um dos melhores times da Europa, a Inglaterra. O Endrick, mano. O Endrick fez o gol da vitória em cima da Inglaterra. Que moral esse moleque vai para para o Real Madrid com essa moral toda, né, cara? Joga muito, cara. Tem estrela. O moleque tem estrela. Moleque, porque ele ainda é moleque, né? 17 anos, né? Rapaz, imagina a emoção que ele não deve estar sentindo nesse momento, né? Deixa o seu like, dá essa moral aí pra gente. Se ainda não for inscrito aqui no nosso canal, ajuda a gente a chegar aos 100k aí. Falta muito pouco e só depende de vocês. Quero também deixar os créditos aos canais ESPN e bora pro vídeo que tá top. E há 10 jogos não sabiam que era derrota. A seleção inglesa tida como favorita para o confronto contra a seleção brasileira, claro. A seleção brasileira estreando uma nova fase, né? A seleção da Inglaterra, apesar dos desfalques, é uma seleção que joga há muito tempo junta e era favorita para o jogo. Mas aí, olha que deu o Brasil, gol do Endrick e um bom jogo. Não foi só resultado. Um bom jogo da seleção brasileira, como há muito tempo eu não via. Inclusive, estava conversando com o Zupac na redação. O Zupac falou, teve aqueles 5 lá na Bolívia e tal, mas era a Bolívia, né? Que foi muito bom. Que foi muito mas bom, era Bolívia. mas era Bolívia. Agora, nesse nível de jogo contra a Inglaterra, mais uma estreia, olha, estou surpreso e eu quero ouvir os companheiros nessa abertura de linha de passe. Tudo bem, Berner? Tudo bem, William? Tudo ótimo. Boa noite a você, ao Zupac, ao Elton, aos fãs e às fãs do esporte. O Dorival, ele pulou a era Diniz, que poderia funcionar se tivesse tempo, de um jeito impressionante. E ele voltou um pouco para a era Tite, usando algumas coisas do treinador que fez um bom trabalho no futebol brasileiro, apostando em alguns jogadores em que ele é obrigado a apostar, na renovação em algumas etapas, e usando um pouco do entrosamento, de alguns entendimentos desses jogadores, porque o Dorival entende contextos como ninguém, e ele mais uma vez, como fez no Flamengo, como fez no São Paulo, chegou na seleção e entendeu o contexto. Mesmo se tivesse perdido o jogo. Porque o Brasil foi muito bem? Para mim, joga bem, joga melhor quem cria mais chances e cede menos chances. O Brasil criou mais chances claras que a Inglaterra e cedeu menos no jogo de hoje. Sim, apesar de ter cedido um número elevado de chances, até pela condição da seleção inglesa. Mas isso é primeiro jogo, a gente tem que ponderar um monte de coisa. Primeiro jogo é sob o comando do Dorival. E o senhor também acertou, né? O senhor falou lá na redação, põe o Endrick que vai ganhar com o gol do Endrick. Falou? Me dá os números da Mega Sena, pelo Não, senhor, amor de Deus. essa eu já ganhei. Estar aqui é a minha Mega Sena. Boa noite, companheiros. Ótima noite, fã de esportes. Acabou bem o lugar aí, Zupac. Olha, essa cadeirinha vai ser sua. Quero que a chefinha esteja vendo o programa. Técnico novo é só lá. Estrear com vitória é muito importante para o Dorival. Imagina o Dorival Júnior, um cara com uma trajetória de tanta batalha no futebol brasileiro, né? Conseguir chegar ao posto de técnico da seleção e estrear em Wembley, vencendo a Inglaterra. Há quanto tempo a gente pedia uma data FIFA com confrontos desse porte, Inglaterra e Espanha, e essa data FIFA chegou no colo do Dorival na estreia dele. Então, um momento emblemático, o emblemático para a carreira do Dorival Júnior. Repita isso, como é que é o momento? Foi um momento emblemático, né? Você abriu a linha de passe e veio pro F90. Eu tô descendo no horário. Você tá olhando pra mim, você tá falando onde é que eu tô? Eu tô no 90 ou tô no linha? Peraí. Mas claro que a vitória é muito importante por todos esses contextos, mas o jogo foi muito interessante. Foi um jogo muito bom. Foi um jogo bom. Foi um jogo praticamente pau a pau o tempo inteiro, com o Brasil criando chances mais perigosas, mais reais, o Vinícius desperdiçando algumas, o Rodrigo também, mas foi um jogo o tempo inteiro muito parelho. Se você olhar pro campo e olhar pros números de maneira paralela, eles estavam todos muito próximos o tempo todo, né? E hora o Brasil um pouco mais quente no jogo, hora a Inglaterra, hora que o Bellingham chamou mais o jogo no primeiro tempo, começou a encontrar espaço, a construir mais. Então foi um teste muito válido para a seleção brasileira. E a gente viu contra uma das melhores seleções do mundo, o Brasil fazendo um jogo pau a pau o tempo inteiro, sendo melhor em alguns trechos da partida e por isso até merecendo a vitória. Agora uma coisa me chama muito a atenção, assim, coincidências. Em 23 de março de 94, aos 17 anos, o Ronaldo estreava pela seleção brasileira. Exatamente 30 anos depois, aos 17 anos,
o Endrick marque o primeiro gol pela seleção brasileira. Então, a gente está acostumado a ver o Endrick. O mundo viu hoje, acho que de fato, pela primeira vez. E se encantou com o que viu, porque esse moleque, ele é muito diferente. E se ele tiver a carreira que o Ronaldo teve? Se ele tiver metade, tá bom. Metade tá bom demais, né? Tá bom demais. Vai ter título mundial, Vai inclusive. jogar no mesmo time que o Ronaldo. Já tá indo? Exato. Já tá indo pra lá, né? Aliás, hoje já tiveram no gol, Vinícius Júnior, Endrick, né? Vão jogar juntos, inclusive. É verdade. Tudo bem, Elton? Surpreso também com o desempenho da seleção brasileira na estreia do Dorival? Boa noite, companheiros, fãs de esportes. Estou aqui no meu Wembley, né? Se com o Zupac der certo, comigo vai dar também. Se der errado, ferrou também. Vaga aqui fortemente, Berna. Mas Olha só, hein? eu tô com o Zupac nessa, viu? Se der errado também, a gente tá junto, viu, Zupac? Mas... Eu também preciso ficar esperto. Calma. Tô brincando. Eu tô em Wembley também. Meu aniversário é meu irmão é aniversário. Fique tranquilo. Fiquei surpreso. É lógico que enfrentar a Inglaterra no seu primeiro jogo, né, o Dorival Júnior, era um desejo de vários treinadores que antecederam o Dorival, né, porque a seleção brasileira teve poucas oportunidades de jogar contra seleções top do futebol mundial em alguns ciclos de Copa do Mundo. Esse jogo já estava marcado desde o ano passado. Se imaginava que seria o Fernando Diniz. O Fernando Diniz seria o técnico da seleção brasileira nesses jogos contra Inglaterra e Espanha. Cai no colo, entre aspas, né, do Dorival, não vou dizer entre aspas mesmo, porque o Dorival fez um trabalho que o credenciou a chegar à seleção brasileira. Se tivesse perdido o jogo, teria a ponderação de, tá enfrentando uma seleção que se conhece há muito tempo. O Tite enfrentou a Inglaterra em 2017, já era o Southgate o treinador. São 8 anos, né? Para a gente ver o tamanho, né, desse trabalho. 0-0. Para a gente ver o tamanho, né, desse trabalho da Inglaterra. E o tamanho do resultado da seleção brasileira. E aí a gente vai entrar na questão resultado, que eu acho que vai pautar o trabalho do Dorival Júnior e não estava pautando o trabalho do Fernando Diniz, que era mais tentar conseguir o resultado através de um desempenho que os técnicos antecessores não conseguiram através da sua autoria. Eu acho que o Dorival vai para a praticidade e resultado era importante para começar esse trabalho. Eu só acho que tem uma coisa que caiu no colo do Dorival, mas para mim caiu no colo uma bomba. Que ele conseguiu desativar e transformar numa coisa boa, porque é óbvio que era muito mais fácil para o Dorival estrear numa eliminatória sul-americana. Sem dúvida. A não ser que fosse contra a Argentina, fora, algum jogo assim muito diferente. A Inglaterra tem uma das melhores seleções do mundo, tudo bem. Não tinha Saka, não tinha o Kane, perdeu um pouco de força, mas você fala, uma seleção muito bem treinada. Quem lembra da Copa do Mundo, para mim, o melhor jogo da Copa do Mundo, quando a gente fala de qualidade de futebol, foi Inglaterra e França, que para mim são as duas melhores seleções do mundo, né? Inteira, a Inglaterra no caso. Acho que a Inglaterra foi até um pouquinho melhor que a França naquele jogo, mas resultado justo. Porque o Kane ainda perdeu um pênalti, né? Junto com a final foram os melhores jogos. A final mais emocionante, não sei se foi mais bem jogado, né? Eu acho que coletivamente o jogo de Inglaterra terminou a primeira fase da Copa do Mundo sem tomar um cartão. Sim. Quase eliminar a França. O Kane perdeu um pênalti naquele jogo. Perdeu um pênalti naquele jogo. Então, e uma coisa, a gente conversava com o João Castelo Branco ontem, na F90, perguntei qual é a importância que os ingleses dão nesse jogo. Muita. Enorme. Há muito respeito pela camisa da seleção brasileira. Todo mundo quer ganhar do Brasil. Não é um amistoso que a Inglaterra encara como se fosse um jogo a mais, sabe? Até porque, ao mesmo tempo em que a gente sente falta desse enfrentamento contra as grandes potências europeias, que para o Brasil tem um viés de preparação muito grande, de teste para a Copa, eles também ficam muito tempo sem enfrentar o Brasil, e embora a gente não esteja no melhor momento, é a grande seleção do futebol mundial de todos os tempos, cara, né? Zupac, perfeito, porque as pessoas confundem. O Brasil não é o mais temido do mundo hoje. Sim. Mas o Brasil a camisa do Brasil é a camisa mais pesada do mundo. E é um time forte. Boa parte do time joga na própria Premier League. O meio-campo que jogou hoje é o meio-campo de Premier League com jogadores valorizados. João Gomes bem cotado, Bruno Guimarães bem. Na próxima janela, capaz de os três serem negociados para times ainda maiores. Tanto o João Gomes quanto o Bruno Guimarães, com o Paquetá que o Guardiola quer do lado dele, né? Então, o Brasil tem um time que boa parte dele é um time de Premier League, né? Aliás, daqui a pouco é bom a gente falar do Paquetá também, outro grande personagem. Diga lá, Berino. Não, então, eu acho que a maneira como o Dorival administra a seleção brasileira, administra grupos, está experiente, entende contextos, talvez seja muito importante nessa caminhada. É lógico que foi um jogo, é cedo para a gente fazer qualquer tipo de prognóstico, de ter qualquer tipo de avaliação mais profunda, né? A seleção brasileira é muito grande, ela pode engolir pessoas, como a gente já viu em algumas circunstâncias. Tem Neymar para administrar. Isso lá na frente. Outro ponto também. Mas eu acho que para você conseguir resultado na seleção,
às vezes essa administração de pessoas é mais importante do que o trabalho tático. O trabalho tático é importante, mas com exceção à Espanha, que herdou um trabalho tático vindo de clube, né? Nenhuma seleção que foi campeã do mundo ultimamente faz um jogo rebuscado. Todas têm um jogo, se você fosse falar futebol de clubes, ok, simples, né? Eu já falei isso aqui, pegaram no meu pé. Eu não acho o Deschamps mais técnico taticamente que o Dorival. É um grande administrador de elenco. O Southgate também. Até porque Não pra acho. você desenvolver um jogo rebuscado, você precisa de tempo. E tempo é o que você não tem com seleção. O Deschamps foi campeão do mundo, né? Mas você não A tem Argentina tempo com pegou um seleção. técnico que não era nem técnico direito e foi campeão do mundo. Então, não é simplesmente você ter um grande trabalho tático, né? É ter sensibilidade para entender circunstâncias, momentos, quem está melhor para entrar naquela partida, como lidar com situações tensas que vão acontecer, principalmente em Copa do Mundo, né? E eu acho que, porque eu podia esperar de começo, para mim foi surpreendentemente positivo o começo. Exatamente, superou a Muito expectativa. acima do que eu imaginava. Eu imaginava que o Brasil podia competir com a Inglaterra. Eu não imaginava que podia competir nesse nível com uma seleção que acaba de ser montada e que, a não ser aquilo que ele herdou do Tite, né, não tinha o hábito de jogar junto. O Birner tocou num ponto aqui na primeira participação dele, sobre pular o período de Diniz, né? Então, assim, a sensação que fica é essa, quando a gente vê esse jogo contra a Inglaterra, que o Dorival deletou o período de Diniz, não tem nada ali que... Acho que tem muito pouco mesmo, e era normal que tivesse, porque se a gente pensar, o que é mais, assim, a transição Tite-Diniz, ela é uma transição próxima? Não, ela não é próxima. Nada a ver, né? A transição Diniz-Dorival é uma transição próxima? Também não é. Se a transição tivesse sido Tite-Dorival, seria mais próximo? Seria. Então era pouco comum que pela excentricidade do trabalho do Fernando Diniz, e eu acho ele excelente treinador, né? Gosto muito. Talvez para o meu time, se estivessem disponíveis Diniz e Dorival, talvez eu escolhesse o Diniz antes para o meu time. Não é sobre qualidade, é sobre maneira, sobre estilo. Por ele ser tão diferente dos demais, era muito provável que o Brasil apresentasse algo muito diferente dos últimos jogos. E o próprio Bruno Guimarães falou isso em coletiva, sem desmerecer o trabalho do Diniz, ele foi cuidadoso com as palavras. Mas ele disse que é mais fácil para os jogadores do Brasil se adaptarem rapidamente ao que o Dorival faz do que ao que o Diniz faz, porque o que o Dorival faz é mais próximo daquilo que eles estão acostumados a fazer no clube e na vida inteira, a não ser quem trabalhou muito tempo com o Diniz. E o que dizia que usava a memória do que os jogadores faziam nos clubes na seleção para facilitar o trabalho. Especialmente no primeiro momento. E aí depois ele foi colocando a maneira dele jogar. Então era natural que o Brasil de hoje, não tivesse nada ou quase nada do Diniz. A questão é o quanto que o Brasil de hoje vai conseguir, o quanto que o Brasil do Dorival vai conseguir ser próximo ao Brasil de hoje. O que a gente viu hoje é uma primeira apresentação ou é uma tônica do trabalho? Isso não é hora da gente saber agora, a gente vai saber com o tempo. Mas que o que a gente viu em Wembley seria diferente do que o Diniz tentou fazer nas eliminatórias, isso para mim era muito previsível. Foi diferente e foi melhor. O Brasil fez um jogo contra a Inglaterra que não fez nos outros jogos que o Diniz teve nas eliminatórias. Sim. Cartão de visitas do Endrick para ser a referência da seleção do Dorival? A gente conversava na redação sobre essa possibilidade, né, do Endrick entrar, né, nessa equipe. Tem muito a ver também, e aí resgatando essa história, né, do Dorival, colocar os jogadores nas suas posições, se sentirem mais confortáveis, e o time foi montado assim. Eu acho que com exceção do Danilo, o Danilo está acostumado a jogar de zagueiro, muitas vezes zagueiro pela esquerda, mas os outros jogadores, se você for olhar nos clubes, eles jogam dessa forma. Hoje a gente viu o meio-campo com o Paquetá jogando por dentro, mas no West Ham ele cai muito mais pela esquerda, e muitas vezes ele fez isso, e quando ele caía pela esquerda, o Vinícius Júnior jogava um pouco mais por dentro. Foi assim que o Vinícius Júnior, inclusive, recebeu uma bola em profundidade, bateu fraco, né? O Walker conseguiu tirar. O Endrick, no Palmeiras, ele circulou por algumas posições com o Abel Ferreira. Né? Jogou pelo lado, jogou como falso 9. E eu acho que o Dorival pegou onde ele se sente mais confortável nessas posições, né? Porque a função é a mesma, né? Atacar o espaço, é o cara de segunda bola muitas vezes, de 1 contra 1 por dentro. Ele entrou bem. Claro que tem uma fila aí, na minha cabeça o Dorival colocaria o Richarlison como titular. A preferência pelo Rodrigo foi muito mais por essa ausência. O Martinelli, se tivesse à disposição, poderia jogar também pela esquerda, trazendo o Vinícius. Ter começado com o Rafinha e não com o Rodrigo na direita e o Richarlison por dentro em vez do Rodrigo, é isso? Eu acho que o Rafinha entrou por conta desses desfalques. Primeiro do Martinelli, segundo do Richarlison.
Eu acho que ele pensa ainda, mas dentro de uma característica de um 9 que circula, né? Que se movimenta. E o Endrick tem essa qualidade. Mas eu acho que ainda está numa fila atrás. Mas foi um belíssimo cartão de visitas. Mas é um cartão de visitas, porque assim, ele entra, ele faz o gol, ele perde um segundo gol cara a cara no final do jogo, último lance do jogo. Ele, para variar, é chover no molhado, mas ele tem muita personalidade. Ele encara mesmo, ele não sente o jogo. Acho que os e dois no bom meninos- sentido, tem gente que não sente o jogo, é péssimo. Ele não gosta tem- da pressão. Ele gosta da pressão, ele vai para cima, para ele não importa quem tá ali na frente. Você decidir um jogo em Wembley contra a Inglaterra Então. com 17 anos é dizer assim, esquece, qualquer outro cenário que ele for colocado, ele vai se sentir da mesma forma. Final de Libertadores, decidir Campeonato Brasileiro. É isso que eu falo. E é o que ele já fez, né? É isso que chama a atenção. Essa personalidade que ele tem é a personalidade do menino que jogou Copa São Paulo com 15 anos e parecia um menino de 20, Isso. que subiu, e logo que ele subiu no Brasileiro de 22, quando ele entra na reta final, ele entra e ajuda o Palmeiras a ser campeão, que em 23, em um ano ruim que ele vivia, ele tem o fatídico jogo contra o Botafogo, que é um dos jogos que vai ser lembrado pelas próximas décadas do Palmeiras. E ele muda esse jogo aos 16 para 17 anos, e agora aos 17 ele entra em Wembley e faz o que faz. Então, assim, ele já deu repetido, desde que a gente o vê, que é dos 15 anos para frente, talvez tenha dado dos 15 para trás também, mas dos 15 anos para frente, já é pelo menos a terceira vez que ele mostra que ele está à frente do tempo dele, né? Eu estou curioso para ver como que o Carlo Ancelotti assistiu o jogo de hoje. Não pensando no Brasil, mas pensando no que vai chegar para ele, né? Vai chegar esse menino para mim. Eu já tenho o Vinícius Júnior, Pô, o que Bellingham lá maravilha. do outro lado é meu também, esse maravilha. moleque ainda vai chegar, um negócio Impressionante, espetacular. impressionante. Espetacular. Aí já vai o papel do aflito aqui, né? E aí, dá para começar já contra a Espanha com o Endrick lá na frente? Assim, Lá vai o ansioso. Nossa, pelo que ele entrou, jogou. Eu vou te devolver com uma outra pergunta, Vamos sem lá. ficar em cima do muro. Bora lá. Nesse jogo, para mim, era mais importante o resultado que o desempenho. Concordo. Mas tivemos os dois, hein? Os dois. Com a Espanha, continua sendo mais importante o resultado que o desempenho ou você está pensando em preparação? Eu acho que a gente Porque está entrar com o Endrick é olhar... por exemplo, pode Bom, galera, é isso aí, rapaziada. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueça de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito aqui no nosso canal e puder estar dando essa moralzinha aí pra gente, eu vou agradecer bastante a colaboração de vocês, beleza? Cara, o que o Endrick fez é algo sonhado por muitos jogadores, O que mais me admira, mano, vamos lá, vamos pegar eu, né? Quando alguém critica algum jogador profissional. Eu jogando um fifinha aqui, tem hora do jogo que eu me tremo todo, né? Torce, você fica assim, escuta o vento, fica nervoso, acelera e acaba fazendo cagada. Aí você imagina em Wembley, torcida dos caras, você com 17 anos, talvez possa ser que por ter 17 anos, não tô aqui falando que é, mas às vezes não tipo, eu nunca fui assim, frio, né? Eu nunca fui, mas pode ser que por ele ter 17 anos não pese pra ele, não sei também. Mas se chega a entrar, ter personalidade, mano, olhar pra dentro de campo, e porque pra você não ficar gelado, pra você não ficar perdido, bugado, você tem que olhar aquilo ali como se você estivesse jogando o golzinho da rua, o campinho ali que você vai jogar bola no final de semana, na quadra. Tem que entrar desse jeito, mas não. Era a primeira vez dele entrando lá na Europa, entrando num estádio europeu, na casa dos caras e com personalidade faz o gol da partida. Não é para qualquer um, não. O moleque é diferenciado. E tomara que assim continue, né, galera? Para que traga o povo brasileiro de volta à seleção, né? Porque a gente já não curte mais assistir a seleção brasileira. Infelizmente, a seleção brasileira perdeu muito prestígio. Hoje a seleção brasileira, para mim, assim, é como a seleção do Peru, do Uruguai, do Paraguai, Colômbia. Seleções assim sem fracas, né? Seleção sem prestígio. E hoje o Brasil foi lá e venceu a Inglaterra, poderosa Inglaterra,
jogando, merecendo vencer, né? Não foi só resultado, o Brasil mereceu vencer. E estamos aí, a parada dura do Real Madrid, né? Endrick, Rodrigo, Vinícius Júnior, aí vai vir Mbappé, Bellingham, os caras querem acabar com os campeonatos mesmo, né? O cara quer arrebentar com todo mundo. Acho que esse ano vai ser o último ano aí em que eu acho que o Manchester City vai ganhar de novo, né? Vai ter depois disso, acho que vai ter uma era aí de Real Madrid novamente, ganhando os títulos da Champions League.